E aí, pessoal? Digam se o áudio está bom, se a imagem está legal, porque o aplicativo está dizendo que está com problema no tráfego. Então, não sei se está chegando bem aí para vocês. É só dizer assim, ó, tá legal, tá bom? Só para eu saber aqui. Eles estão dizendo que o tráfego está lento. Tudo bem? Ok, beleza. Então, valeu, Marília. Obrigadão. Tá aqui. Deus abençoe, graça e paz. Tomás, Maria Aparecida Schwerd. Tá gostando da Bíblia? Maria Aparecida Schwerd. Norimar, beleza? Maria da Penha. Ok, beleza. Tá bom, beleza. 2 já disseram que tá ok. Aí agora eu perguntei pela Bíblia, eu falei, vou sortear no dia 20, né? Eu vou sortear uma Bíblia extra. Aí agora eu estava olhando aqui, caraca! Deus tenha misericórdia. A única coisa boa, tudo é bom, né? Na vida. Eu vou sortear no dia 20, porque é um dia que eu nasci, né? Meu irmão estava lembrando agora aqui que eu quase nasci no táxi de um vizinho. É meu aniversário, 63 anos. Aí meu irmão estava lembrando agora, porque Marco Aurélio é muito saudosista. Ele tem uma memória, cara, que vocês não imaginam. É um negócio impressionante. Aí hoje ele ficou vendo vídeo ele encontrou uns vídeos lá de lugares antigos no Rio de Janeiro e tal. Aí ele estava lembrando, legal. A letra é grande, né? Maria Aparecida. É, aí ele lembrou da avó Cleia e dos bairros, né? E a avó Cleia mudou. Ela morava na mesma vila que nós, e a avó Cleia era vizinha e esposa do vovô Luiz. Engraçado, eu quase não lembro das coisas da minha infância. Quando ele lembra assim, aí eu começo a vislumbrar, né, a memória. Aí a minha mãe estava com dores de parto, meu pai ainda estava começando na Petrobras, e aí fazia muitos plantões, ele trabalhava na Reduc, né? Tu completa de 17, 63 também, Tomás? Por isso que a gente se dá bem mesmo sem se conhecer, né? Somos mês de junho. Aí eu estava lembrando, né, da vovó Cleia, que era vizinha de casa, né, da casa da vila. E aí, como o marido da vovó Cleia, o vô Luiz, não era parente da gente, não, era só vizinho mesmo, de muro e de porta, né? E aí, Marco Aurélio lembrou que ele era chofer de praça. Não, eu faço dia 20. Sexta-feira é dia 20. Né? É sexta-feira. Sexta-feira que vem. Amanhã é 13. Eu passo mal quando eu falo esse número, cara. Dia 20. Você faz em fevereiro. Mas, de qualquer maneira, a gente se dá bem, né, Tomás? Aí eu lembrei exatamente da vovó Cleia e do vovô Luiz, porque ele levou a minha mãe para a maternidade. Elizabeth, beleza. Ele levou a minha mãe para a maternidade, ela estava com muitas dores no parto, quase que eu nasci dentro do carro dele. E aí minha mãe nem passou por aquela asepsia, porque eu já estava na boca de sair, eu nasci sozinha, praticamente. A enfermeira me pegou assim de sopetão. Aí ele lembrou da vovó Cleia e do vovô Luiz, porque enquanto eles moraram na vila, né? Pô, imagina, me viram nascer, aí eu acostumei chamar eles de vó Cleia e vovô Luiz.
Aí depois eles mudaram para Vila Cosmos, um bairro que era muito bom no Rio de Janeiro, no subúrbio, né? Mas era um bairro muito bom, de casas boas e tal. Depois, ali na área da Penha e tal, foi tudo dominado, né? É uma pena. Ô, Glaucia, 20 de agosto é Leão, né? E meu ascendente é Leão. Por isso que eu já fui mais braba. Agora eu tô uma leoa velha. Eu já nem rujo mais. Então vamos lá. Essas lembranças assim de infância, né? São bem legais. Aí eu tava pensando, né? Pô, daqui a 7 anos eu faço 70 anos, cara. A sorte é que eu tenho uns amigos muito, muito queridos que eles dizem assim, ficou muito inseguro, exatamente. Mas eu já, vovó Cléia e vovô Luiz já devem ter morrido há muito tempo. E a última vez que eu vi a filha deles, né, a Deise, foi no Meier, onde eu morei também. Para que minha gata quer entrar. Entre, pare de arranhar a porta e entre. Pronto, mas eu vou ficar aqui dentro, não vou ficar lá fora, não. Se você quiser ficar lá fora, sai. Vai ficar de palhaçada, não. Aí, aí eu tenho uns amigos que dizem assim, mas não se preocupe não, porque você não parece que tem 63. Eu não me preocupo com a aparência, não, eu me preocupo com a sanidade, né? Vamos lá? Porra, 63 anos, hein? A gente, quando é criança, jovem, a gente nunca imagina, né? A gente pensa assim, ai, quero ficar grande logo, quero chegar aos 18, 20, me formar. Aí, imagina, 63, caramba. 12 de junho, parabéns aos enamorados, né? Parabéns àqueles que têm os seus parceiros. Pô, Benedita, muito gás ainda? Beleza. Eu estou igual a tua comadre? É. Mas, enfim, eu vou sortear uma Bíblia. Quem já ganhou está fora do sorteio, vai ser o potinho que tem o pessoal de dentro do consórcio. Ah, pessoal, eu já recebi. Eu vou fazer o seguinte. Eu não sei como é que a gente pode fazer isso, mas aquela ideia de ir para. Eu já estou obtendo informações, mas se a gente quer ir em grupo, a gente precisa parar de ficar falando aqui. É? Pô, eu não pareço que tenho 50, eu já estou preocupada com isso. Não. Então, deixa eu só falar antes aqui da gente começar a orar. Quem quiser, fala por aqui. Eu quero saber sobre essa possibilidade. Eu quero montar, eu não suporto grupo, mas como vai ser um grupo só para tratar de informações sobre a nossa possível viagem a Israel, eu vou montar um grupo no Zap, ok? Eu vou montar um grupo no Zap e vai se chamar Viagem Israel. Só vai ser para eu colocar informações sobre a possível viagem. Quem tiver informações para passar, só para possível viagem. Nada de informações, nada de bom dia, nada de política, nada de nada. Só foco na viagem. Porque senão, ok? Então eu vou criar o grupo e quem já está dizendo aí que quer e que eu já tiver o telefone, eu já incluo, ok? Porque eu já recebi notícias lá da agência de viagem da Aline, mas eles não podem me dar nenhuma informação se eu não disser quem, quantos, não é? E que tipo de público é. Eles podem, o que ela me disse eles podem fazer com um financiamento de 12 meses, pelo que eu entendi. Mas até para a gente tentar conseguir as coisas com um desconto, a gente precisa se organizar, dizer, são 5 pessoas, são 10 pessoas, ok?
Então, eu preciso ter a certeza de quem realmente quer esse compromisso. Eu estou pedindo para que seja para agosto, setembro do ano que vem. Agosto, setembro. Por quê? Porque é baixa temporada ainda, né? E o clima é bacana, não é? Eu estava lendo exatamente sobre essas coisas. Então, o clima é bacana, ok? Agosto, setembro do ano que vem. Eu estava pensando em outubro, mas é alta temporada, e aí o preço fica maior. Então, eu pedi a ela informações sobre isso, mas eu preciso ter a certeza de quantas pessoas têm esse propósito, ok? Então, quem tiver o meu zap, não tem problema, mas quem tiver o meu zap, eu quero fazer. Eu vou ver se eu tenho possibilidade financeira de fazer isso, entendeu? Eu também vou fazer isso. E além dessa pesquisa, eu vou fazer várias pesquisas. Eu vou fazer também uma prospecção para viagens por nós mesmos. Já estou fazendo as pesquisas. Eu parei depois de falar, olha, já recebi informações, mas eu preciso dar. Para isso, eu vou criar um grupo lá no Zap, ok? Eu vou criar um grupo lá no Zap, só viagem para Israel 2026. Quem quiser vai receber as informações ali, né? As informações que eu obtiver, mas tem que ser pessoas que tenham um propósito. Dá seu jeito, eu vou tentar economizar para poder ir, né? Vou fazer meu compromisso de ir. Então, eu quero ir, eu tenho essa necessidade de ir. Eu vou até dizer uma coisa para vocês. Ainda não fiz um anúncio oficial, mas eu vou parar de fazer vídeos no outro canal, provavelmente. Talvez semana que vem eu já faço uma última live lá, para fazer também essa comunicação oficial para quem me segue. Porque eu quero me dedicar mais a outras coisas. Eu pretendo voltar a escrever. Quero escrever um outro livro. Eu já tenho 2 publicados, mas eu quero escrever o outro livro. Meio que falando de Deus, né? E eu me deu uma ideia aqui. Tenho devocional que eu quero colocar nisso, né? Falar dessa experiência da live de oração. Então, eu quero escrever um livro. E para a gente escrever um livro do jeito que eu quero, eu vou precisar estudar, ler mais a palavra, enfim. E eu tenho algumas coisas de ideia para botar nesse livro. Então, eu vou ter que fazer minha produção, né? Meus livros interessam mais, Ivan, são esses 2 aqui, né? O Quem Tem Medo da Imprensa e o Profissão Jornalista de TV, e o outro é o Quem Tem Medo da Imprensa, mas é mais para quem tem contato com a imprensa, para quem é estudante de jornalismo e tal. Tem curiosidades, mas eu acho que vale a pena. Só para quem se interessa mesmo por essa área e tal, quiser. Nesse aqui, eu ensino como fazer, né? E nesse aqui, eu ensino como lidar. Como é que a pessoa tem que aprender a lidar com essa corja de jornalistas no Brasil, né? É assim no mundo inteiro. É um livro, um guia básico de media training, o primeiro guia básico de media training publicado no Brasil. Depois desse, vieram muitos outros de outros autores, mas o meu foi o precursor e muita gente usou ele como base. Enfim, você pode procurar na Amazon, pode procurar na LCM, L de laranja, C de ciência e M de moderna, .com.br, que é a Livraria Ciência Moderna. Enfim. Pois é, eu tenho. E aí tem umas... você é formado em jornalismo, Ivan? Que legal. A melhor coisa que você fez foi ter desistido de trabalhar na área. É terrível dizer isso, né? O pior é que eu gosto da minha profissão. Eu gosto do que eu fiz.
Eu gosto do que eu fiz. Mas hoje em dia, cara, tá tão difícil, tão complicado. Eu tô com um processo no STF. Não quero falar sobre isso agora. Então, vamos lá. Já sabem, eu vou tentar fazer outras coisas para poder me capitalizar, para poder fazer essa viagem. Eu quero muito pisar em Israel, cara. Sonho com isso. Sei que se a gente fizer uma programação legal, parcelada e tal, dá para a gente fazer, tá bom? Eu vou checar vários valores, vários preços, para a gente chegar a um denominador comum para que todo mundo possa ir, ok? Então vamos lá. Já cumprimentei o pessoal que é namorado, que é casado, que tem o seu parceiro, sua parceira, que é feliz. Se não é, busque ser, porque eu estava lendo hoje aquela parte de que Deus criou a Eva da costela de Adão, né? E ele fez o homem para a mulher e a mulher para o homem. E disse, né? Eles andavam nus, sem problemas. Até que, infelizmente, o pecado se instaurou e a gente hoje, até hoje, trabalha para viver. Mas, enfim, 12 de junho, né? Que nos salvou e nos chamou com santa vocação. 2 Timóteo 1, 9. 2 Timóteo 1, que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Deixa eu ver se eu já comi muito tempo aqui, já comi muito tempo. O apóstolo usa o pretérito perfeito e diz que nos salvou. Crentes em Cristo Jesus são salvos. Eles não são considerados pessoas que estão num estado de esperança e que poderão finalmente ser salvos. Mas eles já são salvos. Glória a Deus. Por isso, né? O que a gente precisa simplesmente é obedecer, amar a Deus e viver feliz à espera do nosso Salvador. Salvação não é uma bênção a ser desfrutada sobre o leito de morte e ser cantada no estado futuro no céu, mas uma dádiva a ser obtida, recebida, prometida e desfrutada agora. O cristão está perfeitamente salvo nos propósitos de Deus. O Senhor lhe deu a salvação e esse propósito está completo. Glória a Deus. Não é não? Glória a Deus por isso. Ele também é salvo pelo preço que foi pago por ele. Está consumado. Foi o clamor do Salvador quando morreu. O cristão também está perfeitamente salvo em sua aliança. Pois como caiu em Adão, agora vive em Cristo. Esta completa salvação é acompanhada por um santo chamado. Aqueles a quem o Salvador redimiu sobre a cruz, no devido tempo, são efetivamente chamados pelo poder de Deus e no Espírito Santo para a santidade. Eles deixam seus pecados e eles se esforçam para ser como Cristo. Oh, glória! Escolhem a santidade não por qualquer compulsão, mas pela ação de uma nova natureza que os leva a regozijar-se na santidade tão naturalmente quanto antes se alegravam no pecado. Deus não os escolheu nem os chamou porque eram santos, mas os chamou para que pudessem ser santos. E a santidade é a beleza produzida pela sua obra neles, pela obra de Deus na gente. É que a santidade se desenvolve, né? Que coisa maravilhosa isso. É muito maravilhoso.
As grandezas que vemos num cristão são tanto o agir de Deus quanto a própria expiação. Portanto, é realçada a doce plenitude da graça de Deus. A salvação deve ser de graça, pois o Senhor é o autor dela, e qual motivo, além da graça, poderia movê-lo a salvar o culpado? A salvação deve ser de graça, pois o Senhor trabalha de tal modo que nossa justiça é excluída para sempre. Tal é o privilégio do cristão, uma salvação presente. Tal é a evidência de que ele é chamado a ela, uma vida santa. Amém. Como eu sempre digo aqui, não é fácil a gente abrir mão da vida de pecado, né? Não é fácil. E a gente não consegue sozinho, né? Não consegue, pô. Se alguém conseguiu sozinho. Agora, que bom, né? Antes de continuar aqui, a Maria de Fátima diz o seguinte: Regina, jornalismo e direito. Meu Deus, meu sobrinho se formou em jornalismo e minha sobrinha e irmão estão fazendo direito. O que o STF está fazendo com o direito e a TV aberta com o jornalismo. Minha querida, se eles... Eu vou contar aqui, né? Eu tenho... Depois que eu fui a primeira na família, que eu saiba, que estudou jornalismo, que exerceu a profissão. Quando eu estava no começo da carreira, claro, os primos mais jovens, olha, a prima Regina. Eu acho que fui fonte de inspiração, ou de inveja, ou de desejo, sei lá. Mas, enfim, tenho, em princípio, 2 primos, que mais jovens do que eu, claro, que seguiram jornalismo. Um é o Gustavo, filho da minha prima, queridíssima prima do meu pai, né? Belanisa. Ela tem 2 filhos, um é filósofo, formado em filosofia, mora na Islândia, e o outro é jornalista, completamente de esquerda, se formou na UERJ. Né? Ele é muito competente, se não me engano, ele trabalha para a ONU, para a Unesco. Deus. Saco. Voltou, pessoal? Voltou? Espero que sim, né? Alerta, sua conexão está estável. Voltou, parou, mas voltou. Né? Esse eu já falei aqui dele, né? É esquerdista, comunista, filho de classe média. A minha prima é médica, muito bem, assim, estabelecida na vida financeiramente. Deu a melhor educação, os melhores colégios para os 2 filhos. E os 2 são de esquerda, né? A Belanisa sempre foi centrada no trabalho dela, sem direcionamento político. Aí o esquerdista, o mais novo, quando casou, foi passar a lua de mel em Nova York. Claro, né? Aí foi lá para o alto do Empire State Building com uma camisa, acho que do Fidel ou do Che, camiseta, fumando um charuto lá no Empire State. É ótimo ser comunista quando você, né? Quando você tem dinheiro, é ótimo. O outro é o Fabrício, filho caçula da minha tia Emília. Também muito bem posicionado na vida. Ele tem um emprego estatal, numa estatal, e ele ganha muito bem. Aí ela me mandou uma mensagem ontem ou antes de ontem. Regina, Fabrício está em Cuba. Aí eu falei assim, né? Fabrício é comunista, tia Emília. Tomara que agora ele vendo a miséria e a porcaria que aquilo lá é. Bom, enfim, eu disse isso para minha tia, né? Ele é comunista, vocês ouviram eu falar do Fabrício. Ele é comunista, tomara que ele vendo a miséria que aquilo lá ele aprenda. Né? Eu tenho minhas dúvidas, né? Porque essa garotada nas faculdades só teve o cérebro. E como trabalham em órgãos, vamos dizer assim, estatal, né?
um na ONU, outro numa empresa do governo, né? Além de estarem bem de vida, né? É aquela coisa, é comunista de Zona Sul. Eu hoje estava falando com a Miriam Gimenez sobre, ela estava me falando para a gente continuar lutando, essa coisa toda do voto, da censura e tudo mais. Aí eu estava falando, ela falando assim, esses comunistas, eu falei assim, eles não são comunistas, eles são autoritários e dinheiristas, né? Comunismo é para a gente, para eles é só autoritarismo e dinheiro. Aí ela foi lá, não, mas a gente precisa falar, porque todo comunista é mentiroso e corrupto e ladrão. É isso que a gente tem que colocar de novo na cabeça das pessoas. E é realmente. São mentirosos e ladrões. Eu só usei outras palavras, mas a maioria não vai entender o que é autoritarismo e nem o dinheirista, né? Mas, enfim, a gente aqui falou de várias coisas. Vamos finalmente orar. Vou criar o grupo e vou mandar para quem eu já tenho aqui. Quem não tiver o contato comigo no meu Zap, diga: olha, eu tenho interesse, Regina, mas não tenho o seu Zap. Aí você vai mandar um e-mail para mim. Eu não posso ficar dando o meu número aqui. De novo, não. Né? Tá bom? Mas eu acho que a maioria de vocês já tem. Se vocês tiverem contato uns entre os outros aí, tem muita gente aí que sabe o meu número. Aí é só passar e pronto. Tá ok? Deus amado, Pai querido, nós louvamos o teu santo nome, Senhor, e temos o maior prazer em louvar, em engrandecer o único que é digno de honra, de glória e de louvor. Nós sabemos, Senhor, nós desfrutamos do teu sacrifício, Senhor, pela nossa salvação e damos graças, Senhor, porque o Senhor nos salvou do fogo eterno, do ranger de dentes, do sofrimento, Pai, na eternidade. Imagina, Senhor, nós já não aguentávamos aqui, imagina se a gente ia aguentar na eternidade. E como nós te amamos por isso, Senhor, como somos gratos pela salvação que o Senhor nos ofertou, Pai, sem nunca ter desistido de nós. Até que no momento de cada um aqui, o Senhor foi e disse: vem porque está na hora. Você precisa jogar fora sua vida de pecados, sua vida de perdição. Você precisa recomeçar aqui para ter a oportunidade de uma vida nova comigo na eternidade. Oh, glória por isso, Senhor. Glória a Deus por isso. Como é bom a gente ter essa certeza no coração, como é bom a gente sentir que o Senhor levou os nossos pecados naquela cruz. E que mesmo depois de que nós tenhamos entendido o teu sacrifício, confessado os nossos pecados, recebido de ti o perdão, Senhor, mesmo que nós tenhamos demorado a entregar a nossa vida completamente a ti, Senhor. Nós continuamos te agradecendo porque o Senhor tem bom ânimo conosco, tem misericórdia para com a nossa vida e compreende a nossa humanidade, Pai. Oh, Deus amado, Pai querido, muito, muito, muito obrigado. Que a gente possa, Senhor, engrandecer e louvar o teu santo nome com a nossa vida, Pai, dando testemunho da tua presença em nós, da tua ação em nós. A gente louva, engrandece, agradece e declara, Senhor, nós te amamos e somos muito gratos pela tua promessa de salvação já cumprida em nós e pela promessa, Senhor, de um dia desfrutarmos da eternidade na tua companhia. Muito, muito, muito obrigada.
Deus amado, Pai querido, nos ajude a, sabe, da melhor forma que pudermos, retribuir tudo isso que o Senhor tem feito por nós, Pai. Nós queremos mesmo, de todo o coração, te servir como cristãos de verdade, sem hipocrisias, sem mentiras, evitando o pecado e evitando falhar, Pai. Nós não queremos te entristecer, nunca mais. E para isso a gente precisa estar cada dia mais apegado a Ti, Senhor, com a leitura, com a oração, com o louvor, com a aplicação de tudo que aprendemos, Senhor, na Tua palavra, na nossa vida. Nos ajude, nos ajude. Pedimos que o Senhor abençoe a todos aqueles que chamou especificamente para esse trabalho, Pai, de ensinar a Tua palavra, né? De tirar a trava dos olhos. Ninguém consegue fazer isso se não for pela Tua ação. O Senhor usa essas pessoas e o que a gente te pede, Senhor, é que elas, ao se deixarem usar pelo Senhor para serem semeadoras da Tua palavra, que essas pessoas tenham sempre isso firme no coração, Pai, de que é um trabalho para exaltar e glorificar o Teu santo nome, sempre, sempre, Senhor. E nos ajude também, porque a gente quer fazer isso na nossa vida, não é? Sob as Tuas instruções, sob as Tuas bênçãos, consagrando a vida a Ti, Senhor, para que a gente seja, né, cristão de verdade dentro da nossa casa. Uma palavra que eu quase nunca uso aqui, dentro da igreja da que a gente frequenta, seja ela qual for, Pai, que a gente seja cristão na igreja, não é? Ajude-nos, Senhor. Nem sempre a gente entende o que é o movimento da igreja. Ajude-nos. Dentro do nosso lugar de moradia, né, com a nossa vizinhança, que sejamos cristãos, Pai, com os nossos amados familiares, com os nossos amados amigos, com os nossos companheiros de trabalho, com aqueles que cruzam o nosso caminho, Pai. Que a gente busque isso todo dia, aplicar o que aprendemos na Tua palavra, o melhor manual para a vida, na nossa vida. Nos ajude, Pai amado. Assim como a gente também ora em nome do Teu Filho amado Jesus, pelas pessoas que estão doentes, pelas pessoas que não estão bem de saúde física, nem mental, nem espiritual, Senhor. Muitos de nós aqui já estivemos nessas condições, né? De estar doente ou fisicamente, ou espiritualmente, ou mentalmente, Senhor. O Senhor sabe, não é? Então, a gente, contigo, mesmo que algum problema de saúde apareça, Senhor, a gente sabe que é um deserto, que o Senhor vai estar conosco. Mas tem muita gente que está passando por dificuldades de saúde, mental, física, espiritual, que não te conhece. Então, o que a gente te pede, Jesus, é que permita que essas pessoas te vejam, tire a trava dos olhos delas, para que te vejam, para que te busquem, para que te contemplem, para que te glorifiquem, Senhor. Por favor. A gente pede isso, Jesus, porque a gente sabe que o Senhor escuta as nossas orações. E a gente deve orar, né, uns pelos outros. Deus amado, Pai querido, abençoe Israel, abençoa, Pai, para que um dia, Jesus amado, em Israel todos digam: Jesus Cristo é o Senhor. Todos bendigam o teu nome, Senhor. Todos louvem novamente a tua passagem por lá.
Abençoe Israel. Abençoe também, Senhor, essa nação na qual o Senhor nos colocou, não é? A gente te pede, Senhor, que tu opere no Brasil, faça um transplante de caráter nos brasileiros que, sabe, não não leem a tua palavra, não respeitam, não te temem e que entristecem o nosso coração. Imagina se não entristece o seu, né? Então a gente te pede, Senhor, restaura o Brasil, restaura a alma, o caráter, o coração dos brasileiros, Pai. Por favor. E opera, Pai, para que o mal seja repelido aqui, sabe? A gente tem muita vergonha de ver que tem gente que glorifica o crime, tem gente que glorifica a falta de justiça, a injustiça, tem gente que glorifica ah, o bandido, Pai. É isso que precisa mudar no Brasil. E a gente só conta com o Senhor e com o teu socorro. Livra-nos do mal, Senhor. Livra-nos do mal. Abençoe também a nossa jornada diária, Pai, para que a gente não tropece, para que a gente não te entristeça, para que a gente não se afaste de ti, Senhor, nunca mais. Nós oramos e agradecemos em teu nome, Jesus amado. Pedimos e fazemos as nossas orações ao Deus Todo-Poderoso em teu nome, Jesus Cristo. Nome sobre todo nome. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, soberana e perfeita, que seja aqui na terra, Senhor, como é aí no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. E opera, Pai, para que a gente nunca deixe de agradecer o teu sustento. Tudo que temos, Senhor, sabemos que vem de ti e dedicamos a ti, Senhor, principalmente a nossa vida. Pedimos, Senhor, para representarmos Jesus da melhor forma que a gente puder, que a gente se esforce tudo que puder para te representar, Jesus, da melhor forma possível, Senhor. Tendo um coração bom, um coração que te ame em primeiro lugar e que isso transborde em amor pelos nossos semelhantes, né? Para que a gente possa pedir perdão pelos nossos erros, pedir que o Senhor nos ajude também a perdoar aqueles que nos magoaram e que a gente conheça bem os teus propósitos na nossa vida, Senhor, para que a gente refute, rechace o mundo e as tentações que já nos mantiveram durante muito tempo longe de ti, Senhor. Nos faz fortes, Pai. É isso que te pedimos. Livra-nos de todo o mal. Teu é o reino, o poder e a glória para todo o sempre. E nós te agradecemos de todo o coração. Muito, muito, muito obrigado. Amém, amém, amém. Pronto, agora não caiu. Depois o que eu vou ter que fazer? Eu vou fazer uma edição. Eu não posso deixar 3 vídeos lá, né? Na, no canal. Vou juntar, vou baixar, vou juntar. E, enfim, aí para quem for assistir depois, assiste por inteiro, não fica muito perdido. Mas volto a dizer. Oi, cantor Braulio, tudo bem? É o Braulio! Não, será que esse eu conheço? Não sei se eu conheço. É porque eu conheço um cantor também, um cara que. Não, é o Jardel. O que eu conheço é o Jardel. Ele também canta na igreja. Enfim, é um cara muito gente boa. Família também. Ele é cantor. Ele é vendedor aqui em Fortaleza. E aí a gente fez amizade. Aí eu só chamo ele de cantor quando eu chego na loja dele. E aí, cantor, beleza? Mas eu já lembro do nome dele. Em algumas vezes eu boto só as características da pessoa e chamo a pessoa pela função ou qualquer coisa assim, ou queridão, né? Ou queridona, porque aí para ver se
eu vendo sempre, né? Aí eu vou gravando o nome, que é tanta gente. Eu falei, né? Ontem eu estive com o Marco Aurélio lá no tal do VaptVupt para a gente tirar o coisa, aí a gente está saindo do negócio cheio, aí passa uma senhora e começa a falar comigo, assim, porque as pessoas que, né, me acompanhavam, enfim, elas me reconhecem e têm intimidade. Aí ela começou a falar comigo, assim, pensei, ô, tudo bem? Ah, não sei o que lá, e aí, não sei o que, pereré. Todo mundo sempre que encontra comigo pede a minha opinião, né? Aí Marco Aurélio, mais uma vez, testemunhou esse tipo de coisa. Eu acho muito engraçado, cara. Acho muito engraçado. Eu imagino essas pessoas famosas. Como é que não. Né? Mas, enfim, quem tiver o meu telefone, já manda um ok sobre aquele assunto da viagem. Quem tem interesse, mas não tem meu telefone, dá um jeito aí de se comunicar comigo. Tem recado, passa um e-mail, ou qualquer coisa que eu entro e retorno. O e-mail é o meu próprio Regina Vilela Oficial, lembre-se sempre disso, né? Regina Vilela, é com 2 L's no Lé, oficial, tudo junto, @gmail.com. Esse é o e-mail. Né? Se você não tem o telefone, mas está interessado nesse negócio que a gente está querendo fazer, Regina, meu zap é esse aqui. Aí eu vou e te adiciono, tá bom? Vou criar um grupo agora, tá bom? Um beijo grande para vocês, até amanhã. Desculpem o problema técnico aqui, não foi culpa minha, ok? Tchau.